Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É bom estarmos juntos para mais uma meditação da palavra, neste dia 8 de fevereiro. Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai ou à sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é córban, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Cuidado para não esvaziar a palavra de Deus. Jesus está corrigindo esses fariseus hipócritas. Quanta gente hipócrita. Jesus chama esse povo de hipócritas. Vocês esvaziam o mandamento de Deus, vocês esvaziam e querem seguir as tradições de vocês, mas não querem seguir os mandamentos de Deus. Veja, a palavra de Deus é: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Assim pode acontecer comigo e com você. Abandonar o mandamento de Deus para seguir homens. Nunca faça isso. Veja que ridículo, que hipocrisia da nossa parte. Abandonamos as leis de Deus para seguir a lei dos homens. Não. As nossas tradições, as nossas leis, elas precisam se adequar aos mandamentos de Deus e não o contrário. Não são, porque o que o mundo de hoje quer? O mundo quer que as leis de Deus se adaptem a este mundo. Porque o mundo mudou, aquela coisa toda, o mundo mudou. Então o que o mundo quer? Que as leis de Deus se adaptem ao mundo que a gente está vivendo. Não. É o mundo, é o coração humano, são as pessoas que têm que se adaptar à lei de Deus. Porque Ele é Deus, Ele é o Criador, e nós somos criaturas. É Ele que sabe de tudo, é Ele que sabe o que é bom. Nós não sabemos. Isso é muito sério. Nunca abandone os mandamentos de Deus. Se Deus te pediu para fazer, o mandamento é esse, siga o mandamento. Não matarás, não pecar contra a castidade, segue o mandamento. Mesmo que o mundo te diga o contrário. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Temos as desculpas mais esfarrapadas para não obedecer os mandamentos de Deus. Olha, Jesus está falando: vocês sabem como anular o mandamento para seguir o que vocês querem. Assim como nós, por exemplo, tem o mandamento de ir na missa todo domingo. Você que é católico, todo domingo o católico tem que ir para a missa. Mas você sabe como anular o mandamento de Deus, e colocamos as desculpas mais esfarrapadas para não seguir o mandamento de Deus. Estou cansado, trabalhei demais essa semana. Eu tenho direito a descanso. Eu tenho que viajar, tenho que ficar com a minha família. Preciso resolver uma coisa, não dá para ir para a missa. Veja, desculpas esfarrapadas.
Não vamos à missa porque dizemos que temos algo mais importante a fazer. Hipócrita. A maioria das vezes é mentira. Colocamos desculpas para não servir os mandamentos. Não pecar contra a castidade. Aí vem todas as desculpas. Mas no mundo de hoje não dá para viver castidade. Como é que vai viver castidade no namoro? Como é que vai viver castidade no noivado? Como é que eu vou casar com essa pessoa? Não, primeiro a gente mora junto, depois a gente vê se dá certo e casa. Desculpa, esfarrapada, para não seguir os mandamentos. Não matar, não guardar mágoa no coração, perdoar todas as pessoas. Aí vem as desculpas, mas a culpa não foi minha, a culpa foi dele e eu não tenho culpa. Desculpa, esfarrapada. Não adulterarás, mandamento de Deus. Mas é porque meu casamento não está bom, então eu tive que partir para outra. Desculpa, esfarrapada. Damos as maiores desculpas. Anulamos facilmente o mandamento de Deus na nossa vida para fazer a nossa vontade própria. Veja que Jesus está dizendo: com efeito Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe, e ainda que amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer ao seu pai e à sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é córbon, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Veja, qual era o mandamento? O mandamento é ajudar pai e mãe, é honrar pai e mãe, e financeiramente você ajuda um pai e uma mãe que está precisando. O pai e a mãe fala para o filho: filho, eu estou precisando de ajuda. Filho, eu estou precisando de sustento. O que os fariseus faziam? Querendo dinheiro, preste atenção, querendo dinheiro dos filhos, eles diziam aos filhos: olha, se teu pai pedir dinheiro para você, diga que esse dinheiro é consagrado a Deus. Aí o filho dizia: olha pai, não posso te ajudar não, porque esse dinheiro aqui eu tenho que levar para o templo, esse dinheiro é consagrado a Deus. E deixava de ajudar o pai e deixava de ajudar a mãe. Veja, Jesus está corrigindo os fariseus. Veja como vocês são hipócritas. Vocês anularam o mandamento porque estão pensando nisso aqui. Porque vocês querem fazer as vontades próprias de vocês. Ou seja, vocês são capazes de tudo para ajustar o mandamento ao que vocês querem. Gente, olha que ridículo. Deixar de ajudar um pai e uma mãe. Veja, eu burlo, eu esvazio o mandamento para fazer a minha vontade própria. E isso a gente corre o risco de fazer. É por isso que Jesus está falando: vocês me honram com os lábios, mas o coração está distante. Vocês estão preocupados em lavar copos e jarras, mas não estão preocupados em lavar o coração. E este é o mais importante: lavem o coração de vocês, porque está cheio de imundície dentro do seu coração. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.